Pessoal, está mais perto do que nunca. Essa final já é amanhã, às 6 horas da noite, contra o time do Palmeiras. Essa grande final da Copa Libertadores da América. A emoção, a ansiedade já está a mil. Mas vamos dar uma olhadinha aí em tudo que a mídia está falando a respeito aí dessa partida, na preparação do Flamengo, o treino, o que os antes estão falando desesperado aí, com medo do Flamengo e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero mandar aqui um salve especial para a galera do Rio de Janeiro que tem comentado aqui em peso. Também, surpreendentemente, aí, não surpreendentemente, o pessoal também do Rio Grande do Norte, o pessoal também do Piauí e o pessoal também de Amazonas, sempre comentando aqui nos nossos vídeos. Quer receber um salve no próximo vídeo, é só você comentar aqui a cidade e o estado de onde vocês estão falando. A gente vai estar mandando um salve aqui para vocês. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E agora a gente entra no clima da Libertadores e da grande decisão. Ou Flamengo ou Palmeiras, um deles será tetracampeão da Libertadores. O Brasil bem representado e a Band bem representada pela nossa Tati Tavares. Está em Lima, sorridente, fazendo aquele trabalho que todo mundo espera, acompanhando uma grande decisão. Tati, tudo bem com você? Conta os detalhes, não esconda absolutamente nada. Oi, Renata, aquele bom dia especial para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Vem cá, como é o nível de ansiedade por aí, porque aqui tá forte, viu? A gente vai conhecer então amanhã, né, o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, Flamengo ou Palmeiras. Hoje eu tô aqui no CT da Federação Peruana, porque daqui a pouquinho o Flamengo vai fazer a última atividade antes desse duelo decisivo e atividade aberta para a imprensa. Pelo menos aqueles 15 minutinhos, mesmo que seja só o aquecimento, é claro que a gente vai tentar observar por aqui e tirar algumas dúvidas, né? Porque o técnico Filipe Luís tem alguns problemas ali para resolver. Vamos começar pela zaga, porque o Léo Ortiz, ele sofreu uma lesão, né, um entorse no tornozelo, em outubro, diante do Palmeiras. Aí fez uma força-tarefa para ficar à disposição na semifinal contra o Racing, e isso piorou a situação do jogador. Força-tarefa tanto dentro do clube, mas também em casa, trabalhos de fisioterapia, tudo isso para poder... E para aí deu uma travadinha, para aí, calma. Será que é em defeito do 6-0 de ontem aqui? Será que tá acontecendo alguma coisa? Deu aquela travada no sinal, naquela conexão. Agora sim a gente tá restabelecido. Vamos lá então. E aí, Tati, agora tá nos ouvindo, tá tudo 100%. Segue o papo que estamos aqui acompanhando tudo com você. Então, Renata, desculpa aí se deu uma travadinha, muitos jornalistas por aqui, o sinal deve estar um pouquinho instável, mas vamos continuar então do Léo Ortiz, porque ele sofreu a lesão, como eu disse, antes da semifinal, fez força-tarefa para jogar, piorou a situação e agora fica essa expectativa para saber se ele vai jogar ao lado do Léo Pereira. O Pedro, primeiro teve um problema no braço e depois uma lesão na coxa, né? Então, também não joga, veio viajar, assim como o Gonzalo Plata, né? O Plata, ele levou o cartão vermelho na semifinal, então tá cumprindo suspensão. Eles viajaram com um grupo, mas não jogam. Aí fica aquela questão ali, será que ele vai com Carrascal, Luiz Araújo, Cebolinha, Samuel Lino? Quem que vai fazer ali a ponta, né? Tanto no lado direito como no esquerdo, porque tudo indica que Bruno Henrique, esse sim, tá vivendo grande fase, 15 gols já nesta temporada, 6 gols nos últimos 6 jogos, esse tá garantido, tá confirmado ali na frente. Então tem essa dúvida em relação ao time do Flamengo, a gente vai esperar aqui para acompanhar o treino, o que a gente vai conseguir acompanhar, se a gente vai ver o Léo Ortiz ali treinando, e também tem informações do Palmeiras, porque o Palmeiras vai treinar na parte da tarde, também vai ser aberto para a imprensa, também na parte da tarde Filipe Luís vai dar entrevista coletiva e Abel Ferreira também, mas o Abel Ferreira abriu mão do reconhecimento do gramado, segundo ele, já conhece o campo, não precisa disso. Vamos acompanhar mais informações de Flamengo e Palmeiras na reportagem? Imagina entrar para a história como o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Flamengo ou Palmeiras, um dos dois pode alcançar a glória eterna amanhã no Estádio Monumental, aqui em Lima. Essa decisão tem um peso especial para os treinadores Abel Ferreira e Filipe Luís. Os dois são estrategistas, inteligentes e chegam à véspera da final, passando por momentos completamente diferentes. O Verdão chegou ao Peru depois de uma sequência de 5 jogos sem vencer no Brasileirão.
Já o Flamengo está a um passo de confirmar o título nacional, só que turbulência pré-final não assusta a Abel, viu? Na Libertadores de 2020 contra o Santos e em 2021, diante do próprio Flamengo, o Palmeiras também não vivia grande fase e nem por isso deixou de conquistar as duas taças. É difícil projetar o que vai acontecer no jogo, mas tem algumas projeções que já podem ser feitas pelo torcedor palmeirense. O planejamento de 2026 está encaminhado. Abel tratou de confirmar que fica no Palmeiras. Eu quero vos dizer a vocês, alguns não me conhecem, que a minha palavra vale mais que uma assinatura. O Flamengo pode voltar a ser feliz no Estádio Monumental. Foi aqui que o rubro-negro conquistou o bi da Libertadores em 2019, sob o comando de Jorge Jesus. E Felipe Luiz pode se tornar apenas o segundo brasileiro campeão do torneio como técnico e jogador. Até hoje, só Renato Gaúcho alcançou esse feito com o Grêmio. Mais feliz que nunca fazendo o que eu amo. Quanto mais pressão, quanto mais as coisas são difíceis, mais eu desfruto desse trabalho. E o difícil vai ser um dia não estar vivendo esse momento que nós estamos vendo agora. Apesar da curta carreira de treinador, a experiência do ex-lateral impressiona. Ele tem o grupo na mão. Eu acredito que o grupo, a nível mental, está muito forte. Os jogadores que voltaram da seleção voltaram com a cabeça limpa. Algumas horas atrás, a gente estava numa crise mundial, né? Então, sabemos perfeitamente que precisamos ser equilibrados, né, nesse ponto. Felipe convive com problemas antigos no ataque. Pedro machucou braço e perna, está fora. Gonzalo Plata cumpre suspensão pela expulsão na semifinal. Os dois viajaram com a delegação, mas não entram em campo. Ainda existe dúvida em relação à presença de Léo Ortiz, que se recupera de entorse no tornozelo e não joga há mais de um mês. Um provável Flamengo teria Rossi, Varela, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo ou Cebolinha ou até Samuel Lino, Carrascal e Bruno Henrique. Timaço esse do Flamengo, hein? E ainda tem opções. Maurício Ferreira, hoje tem mais sol, tá um tempo parece que mais agradável em Lima, e ele tá chegando por aqui para contar essa preparação para a grande decisão entre Flamengo e Palmeiras. Maurício, bem-vindo, bem mais tranquilo sem o Ulisses do lado, não é, gente? É outra... Pessoal, quem chega com mais confiança nessa final? Felipe Luiz ou Abel Ferreira? Qual dos dois treinadores chega com mais confiança nessa final da Libertadores? Deixa aqui nos comentários, hein? Porque assim, de time, eu acredito que o Flamengo chega mais confiante. Mas os treinadores, quem chega mais confiante nessa final? Abel Ferreira, que já tem conquista da Libertadores, ou Felipe Luiz, que ainda não tem, né, uma Libertadores no currículo como treinador, mas tem um elenco muito confiante. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Pra vibe! Tudo bem? Tudo bem, Renata? Ótimo dia a você, a todo mundo que acompanha o Jogo Aberto. Por enquanto, né? Daqui a pouquinho ele tá chegando, não consegui me livrar 100% do Ulisses Costa hoje não. Mas estamos aqui na região de Miraflores, que é o principal ponto de encontro dos torcedores flamenguistas nesse esquenta todo para a grande decisão da Copa Libertadores da América. Mas por aqui também circulam alguns torcedores palmeirenses, claro que com provocações de ambos os lados, mas tudo num clima muito amistoso. Ontem os palmeirenses fizeram uma bela festa aqui no distrito de Barranco, então houve muita comemoração palmeirense por ali também, todo mundo já se preparando para essa decisão da Copa Libertadores da América. As duas equipes treinaram ontem, né, as atividades fechadas, a imprensa não teve acesso a absolutamente nada. Hoje o Palmeiras treinará às 6 da tarde pelo horário de Brasília, 4 da tarde aqui no horário local, mais uma vez no estádio do Alianza Lima, com os 15 minutos iniciais, aquele trabalho de aquecimento abertos à imprensa, e antes também teremos a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira e do capitão Gustavo Gomes. Tudo isso já no Estádio Monumental, o palco da decisão, 5 da tarde pelo horário de Brasília. O Abel Ferreira que ontem deu essa entrevista dizendo que fica no comando da equipe para a temporada de 2026. Claro que o grande desejo da Leila Pereira é tê-lo no comando do Palmeiras até o fim de 2027, quando se encerra também o segundo mandato dela, mas então já tudo
alinhado entre ambas as partes, embora não haja ainda essa assinatura no contrato de extensão desse vínculo do técnico Abel Ferreira. Então hoje ele comanda essa última atividade. A tendência é que a gente não tenha assim grandes surpresas nessa escalação do time titular do Palmeiras, assim como ele fez nas decisões de 2020 e 2021, respectivamente contra Santos e Flamengo. No jogo anterior às finais, ele sempre preserva os 11 titulares. Então deu um bom indício aí de que de fato essa escalação no sábado por aqui deve ser essa mesmo, né? Com Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Bruno Fux, Andreas Pereira, Rafael Veiga e Alan, lá na frente com a dupla de ataque Flaco Lopes e Vitor Roque. O Flaco vem de uma sequência incômoda, né? Não marca há 9 jogos com a camisa do Palmeiras. A gente aumenta até esse jejum para 10 se colocarmos também aquele amistoso da seleção da Argentina contra Angola. E é o Palmeiras que tentará encerrar essa sequência negativa de 5 jogos sem vitória, pessoal. Obrigada, Maurício. Bem lembrado, não é? Trouxe um pouco do retrospecto, falando desses times do Palmeiras e principalmente também do Flamengo, porque o Palmeiras é mais certa a escalação, ele já preservou os titulares. O Flamengo ele tem umas opções, o Felipe Luiz pode mudar alguma coisa. Edu Dracena, você conseguiu dormir direito essa noite? Você está conseguindo raciocinar que amanhã ou pode ser a glória, ou pode ser, como diz aqui o Cicinho, o caos e o Marco Aurélio Cunha? A verdade é o seguinte, Renata. Não, eu tô com receio, sim. Não vou mentir, não, pra vocês. Porque é um jogo de futebol onde que tudo pode acontecer. O Palmeiras também pode ser campeão também. E uma só partida. E uma só partida onde que, como a gente falou ontem, muito a questão do mental. Porque o que acontece? É muita gente vendo esse jogo. É um jogo onde você não pode errar. Qualquer mínimo que você fizer de erro pode prejudicar qualquer sua equipe. Então eu vejo assim, mas mesmo assim o Palmeiras vai ser campeão, Renato. Você tá nervoso também? Você tá querendo se sinta gaguejando? Olha, igual ontem já tem uma notícia excelente, que foi o Abel falando que vai permanecer. Pois é, e então, antes da final, mostrando a confiança que a presidente tem nele. Mas ele mentiu, hein? Não, porque... Ele falou que não, o que vale é a palavra dele, que ele não assinou nada. Como ele não assinou nada? Como que ele não assinou nada? Não assinou nada ainda não, rapaz. Ele vai assinar ele aí depois assinou do título. Sim, que a mamãe teve que pagar uma multa aí. Depois do título ele vai assinar aí mais tempo aí. E aqui não vai dar na gente não. Vocês querem que ele vá embora mesmo, porque se ele for embora... Ele continue aí, vai continuar. Vai ser vice de novo. Esse ano vai ser vice de novo. Vice-paulistinha, o clube é tão vice-brasileiro. O clube é tão bom que não precisa nem assinar, porque ele sabe que ele vai receber em dia. Vai receber em dia, vai ter jogadores à disposição dele. Então isso que é o clube do Palmeiras. E vou dizer mais, sextou, viu? Sextou. Mas isso é o que eu chamo de voto de confiança, viu, Sgarbi? Porque se você pensar, a Leila Pereira, independentemente se ele vai ganhar a Libertadores ou não, se vai terminar o ano com títulos ou não, ela já garantiu que por ela, ele fica e já acordou com o Abel Ferreira. Confiança e convicção, né, Rê? Algo que falta muito para muitos dirigentes no Brasil. E você para ver, não, mas é verdade. Você tá falando isso porque ontem o Subeldi aplicou um 6-0 e ele era o técnico de São Paulo há pouco tempo? Mas envolve tudo, assim. Você vê a Leila confia no Abel, o Abel confia na Leila. Tanto que mesmo sem uma assinatura de contrato, os dois já falaram, se perder ele continua. E o Abel já falou, independentemente do que aconteça, eu vou ficar também. E sendo muito sincero, Rê, é uma final, a gente brinca bastante aqui, claro que é nosso clima, tudo. Claro que o Flamengo chega no momento melhor em relação ao futebol, em relação a resultados. Só que é o que fala, né? O que todos nós falamos e é a grande verdade. São 90 minutos. O Palmeiras é um time que, com o Abel, ele trabalha muito o mental dos caras. Isso é muito importante na final. O Flamengo também é um time que vem empolgando. Vai ser uma final espetacular. Eu tenho certeza que vai ser um jogaço. Tem gente que acredita num jogo truncado. Eu não penso assim, não. Acho que os dois times vão se lançar. 90 minutos é muito tempo em Lima ou não? O senhor acha que nós vamos ver, doutor. É isso aí. Pode ser mais, pode ser 120, né? Pode chegar nos pênaltis. Não, Renata, eu até queria falar Podia só 6 minutos só, né, doutor? Claro. Só 6 minutos. Eu queria até eu queria até aproveitar isso que o Edu falou. Quisera eu estar na condição do Palmeiras ou do Flamengo disputando uma final de Libertadores. Quisera eu não ter tomado 6-0 ontem, da forma como nós tomamos. Vou deixar muito claro. Ei, mas vocês estão muito longe disso, hein? Não, muito longe, mas muito longe. Vocês estão muito longe. Ah, o sujo falando mal lavado. Vocês estão muito... A soberba de vocês... A sujeira falando... Você tá de brincadeira, Ronaldo. Vocês estão de brincadeira. Posso prosseguir aqui, não? Tá, desculpa. Então é o seguinte... Vocês me desculpem. Não há crítica a fazer a Palmeiras e Flamengo. Um só vai ganhar.
E quem perder vai ficar, claro, muito chateado, mas não merece crise, não merece crítica, não merece uma desatenção do torcedor, merece aplauso, porque chegar à final de Libertadores já é muito difícil. Um jogo só, na última vez, um erro do Flamengo permitiu a vitória ao Palmeiras. Hoje, amanhã, poderá acontecer a mesma coisa. Então, todo o mérito para essas duas equipes. Quem também falou aí a respeito dessa final foi o pessoal da ESPN aí, do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram, que tá bem interessante também. O Sport Center está de volta agora aqui em Lima, hein? 9h31, a gente tá vendo, olha que bonita, Mari, a nossa maquete virtual do Estádio Monumental. É esse estádio que amanhã vai receber a decisão da Conmebol Libertadores. Grande cobertura da ESPN já está rolando e, claro, os grandes personagens. Eu acho que não é muito difícil saber qual é a equipa, mas independentemente do time que vai jogar, há detalhes que nós temos tempo para os treinar. Só espero que os meus jogadores estejam criativos e inspirados para executar aquilo que nós já preparamos. Por conta dos últimos títulos, né? A gente tem sempre brigando por título. Hoje o Flamengo é talvez, na minha opinião, o maior rival nosso. Óbvio que quando é derby também tem uma questão diferente, mas por conta dos títulos, o Flamengo tem sido ali o time que tem brigado, né, com a gente nos últimos anos. É um time muito forte também, assim como a gente. Primeiramente feliz pela oportunidade que a vida está brindando para nós. Orgulhoso também por tudo que fizemos até aqui. Abel faz 5 anos que está aqui. Ele com certeza tem experiência nesse tipo de decisões. E nada, o que eu posso falar para o torcedor é acreditar até o fim. Tem um lema nosso que é esse, nunca desistir. E com certeza os que vieram até aqui vão apoiar o time até o final. Alegria imensa, é o resultado de um trabalho incansável dos nossos jogadores, comissão técnica, de todos os nossos profissionais. É um orgulho muito grande. Um privilégio muito grande e a gente tá preparado. Eu acho que fala muito sobre o nosso ano, um ano consistente, um ano em que a gente tem a melhor defesa e o melhor ataque. E é claro, né, afinal um jogo único, um jogo que você tem que estar 100% concentrado no jogo e tem que estar com o mental muito forte para qualquer cenário. E um dos dois vai sair tetra de lá de Lima. Queremos que seja a gente, né? Vemos trabalhando muito para isso, sonhamos com isso. Montamos um elenco muito forte, com grandes jogadores. É isso que queremos, colocar uma foto nossa na parede aqui como campeão da Libertadores mais uma vez e poder fazer com que o Flamengo seja cada vez maior. Muitas vezes eu paro durante os jogos, assim, no aquecimento ou algo do gênero, e eu fico admirando, assim, principalmente no Maracanã, a torcida do Flamengo. E aflora de novo esse meu lado torcedor, esse meu lado vibrante com o Flamengo. Então, realmente é algo que eu não consigo colocar em palavras e que eu tô super ansioso para viver. Cresci assistindo a Libertadores do Brasileirão, então é algo nostálgico, né? Que me leva à minha infância. É algo muito importante que seria colocado ali lado a lado na prateleira com o Champions League. Como eu já falei, parece até clichê, mas é a verdade. É realmente um sonho, porque era algo que quando estava crescendo era algo muito distante, né? Na tela, os números dos dois confrontos anteriores nessa temporada de 2025 entre Palmeiras e Flamengo. Aí, Mário Pereira, é interessante a gente ver que o Palmeiras teve mais posse de bola, mas o número é bem equilibrado e o Flamengo fez mais gols. Por isso, essa relação entre finalizações e até marcar é bem desequilibrada. Olha como o Palmeiras finalizou muito mais, mas como o Flamengo precisou apenas de, a cada 3 finalizações, marcar um gol. Então a gente viu isso no jogo do Allianz Parque, onde o Palmeiras venceu, onde o Flamengo, aliás, venceu por 2-0, e também no Maracanã, onde o Palmeiras até inicia o jogo melhor, não é, Mari? Mas o Flamengo consegue uma vitória importantíssima por 3-2. Agora a gente está vendo imagens então do Estádio Monumental e a gente segue aqui, agora são 9h35 por aqui, em frente ao hotel do Palmeiras. Mais cedo, claro, estivemos no hotel do Flamengo também. A questão é, hein, Mari, qual será que vai ser a postura das duas equipes amanhã? Diante desses números, a gente consegue ter alguma ideia? 2 pontos me chamaram a atenção nessa tela que a gente mostrou, Bruno. O número de finalizações, né? O Palmeiras com o dobro, mas o Flamengo muito mais assertivo, então aproveitando melhor as oportunidades que criou e posses recuperadas. O Flamengo é maior, então diz muito sobre como o Palmeiras se comportar
Donk, Jailson e Má falando sobre esse meio de campo do Palmeiras, que vai ter que ser um meio de campo bem combativo para não perder justamente, né, superioridade numérica por ali. Então é um ponto de atenção. O Flamengo conseguiu nos 2 confrontos muito mais efetividade, ganhou e também esse número de posses recuperados. Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que em qual o setor que o Flamengo tem que prestar mais atenção nessa partida aí contra o time do Palmeiras? Lógico, tem que ficar atento 100%, mas em qual setor o Flamengo ele tem que estar mais atento para aniquilar qualquer movimentação do time do Palmeiras? Aqui nos comentários, hein? Vamos botar aqui pro nosso... E como é lindo esse estádio também, nessas Bonito. de posses recuperadas e de jogo físico, o Flamengo teve a vantagem na partida no Maracanã, Isso. não é? E aí é interessante, porque entre as posses recuperadas, uma de uma saída de bola errada do Aníbal Moreno, que é uma das opções do Abel para o jogo de amanhã, para o meio de campo. Exatamente, como esse meio de campo do Palmeiras talvez seja, né, o assunto mais discutido, porque se fala de Andréas, se fala de Aníbal, se fala de Emi Martins, Veiga vai entrar para ajudar. Daqui a pouco voltamos, tá ruim o nosso link ali de Lima, daqui a pouco voltamos com o Bruno e com a Mari. Eles estão fazendo uma análise de postura das 2 equipes para a partida de amanhã. O Abel ontem deu uma entrevista falando que ele tá muito certo e muito seguro de tudo que ele quer da equipe dele e que ele espera que os jogadores estejam inspirados para colocar em campo todo o plano do Abel. Inclusive o plano do Abel começa com essa história, né, em 2021, quando ele consegue vencer o Flamengo na grande final, com aquela frase de eu sabia que o Flamengo era superior e por isso eu montei um plano diferente e ele consegue vencer e levantar aquela Libertadores. Qual deve ser o plano do Abel e qual deve ser o plano do Felipe, sabendo que o Felipe hoje passa por um momento melhor do que o Palmeiras? Então, a questão de 2021 é muito nítida porque o Felipe Luiz, né? O plano do Abel Ferreira passava em cima do Felipe Luiz e do Bruno Henrique. Justamente o desgarre da marcação que poderia acontecer do lado esquerdo e foi realmente o que aconteceu. E aquele gol do Rafael Veiga que foi muito estudado ali, basicamente em 2 meses. Assim, a questão do Palmeiras para amanhã, para mim, passa muito pela escolha que o Abel Ferreira vai fazer em relação ao meio-campo. Eu talvez, né, eu não vejo como, por exemplo, uma boa ideia o Fux como volante. Eu entendo perfeitamente a fase do Aníbal Moreno, realmente não é uma fase boa, mas como cão de guarda ali, como marcador, o Aníbal Moreno ainda é mais leve para fazer a marcação em cima do meio-campo do Flamengo. Fico imaginando o Fux à frente, né? Tentando fazer essa marcação no meio-campo. Eu acho que ele é um pouco mais pesado. Acho não, ele é um pouco mais pesado. E aí eu fico imaginando assim, o Arrascaeta girando no Bruno Fux. Eu acho que seria muito mais fácil pro Arrascaeta girar em cima do Fux do que girar em cima do Aníbal Moreno. Mas a gente, assim, pegando a comparação com o jogo, por exemplo, do Brasileiro, acho que passa muito pela figura do Pedro. E o Pedro não vai estar em campo amanhã. O Pedro, para mim, foi o ponto que de desequilíbrio naquele confronto no Maracanã. O Palmeiras teve muita posse de bola, o Palmeiras assustou bastante ali o gol com algumas oportunidades criadas, mas o Pedro foi o ponto de desequilíbrio fazendo justamente o pivô. Então eu queria entender, né, como o Flamengo vai montar essa equipe não tendo pivô, porque não tem. Não vai adianta. O Bruno Henrique não vai fazer isso? O Bruno Henrique, ele vai estar lá posicionado como centroavante sim, mas ele não é pivô. Então a dinâmica do jogo do Flamengo muda completamente, porque não tem essa referência no ataque. Então provavelmente o Flamengo que vai buscar a diagonal, vai buscar a bola alçada nas costas da defesa do Palmeiras. Então assim, a questão do Felipe Luiz são as escolhas que ele vai fazer para iniciar o jogo. A gente estava montando aqui ontem, né, em relação assim, a ter mais a posse da bola, com Carrascal, Luiz Araújo e Arrascaeta, a ser um time mais agressivo, já com Cebolinha de saída, com Carrascal pelo lado direito. Vamos ver algumas questões que serão respondidas só amanhã quando saírem as escalações. Mas qual seria a sua escolha, Donk, do Felipe? Se você fosse o Felipe, quem você colocaria em campo para enfrentar esse Palmeiras? Olha, essa é bem difícil, porque como até eu já estava falando, você tem diferentes estratégias. Então não acho que essa é a escolha certa. Acho que são formas de ver. Eu gosto muito da ideia de você ter o Carrascal com a Arrascaeta, ter um pouco mais de posse de bola, e eu entendo que você perca essa possibilidade de um Cebolinha durante o jogo, mas eu gosto pelo momento que ele tá vivendo, então eu gosto da ideia com o Carrascal, Arrascaeta, Cebolinha e o Bruno Henrique no comando de ataque pelo poder de decisão, pelo momento que ele vive. Eu iria com essa forma, mas sim,
Você tem várias estratégias. Você pode pensar no Luiz Araújo jogando pelo lado direito, o Carrascal pelo lado esquerdo também. Eu entendo que é uma estratégia. Eu iria assim. Vale. Você iria dessa forma? Eu iria assim. Porque aí você tem mais controle de posse de bola E você tem o Cebolinha. E aí você tem o Cebolinha no segundo tempo, que eu acho que é uma estratégia extremamente válida. Só que assim, é uma questão muito em aberto. Uma dúvida que parece estar mais encaminhada é a questão da zaga com o Léo Ortiz, ele estando à disposição. Você colocaria ele de frente já? Por mais que ele não joga 7 jogos, mas ainda assim, o nível que ele tá, eu iria com ele na zaga. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo já está se preparando para essa grande final de logo mais, né? Essa grande final de amanhã, né? Vai ser um jogaço, vai ser surpreendentemente uma revanche que o Flamengo estava querendo há muitos anos, essa revanche, e aconteceu. Agora, o Flamengo que vinha, né? A gente vai ver aí a trajetória do Flamengo, vinha trancos e barrancos, desacreditado, chega numa final aí, grandão, sendo o principal favorito. Na minha opinião, o Flamengo hoje é o principal favorito, por conta também do momento que os dois times estão. Então, na minha opinião, o Flamengo hoje, sim, né, é o principal favorito para essa partida. A ansiedade está a 1000 para essa partida, a ansiedade está a 1000 para assistir esse jogo. Eu acredito que será um jogaço de bola, independente da rivalidade. Os dois times jogam muito bem, trabalham demais a bola. Então, se os dois times nenhum tiverem medo, forem jogar mesmo futebol, vai ser um jogo muito aberto, vai ser um jogo muito bom, né? A gente não sabe como é que vai ser, né? A gente está vendo aí que o Abel Ferreira lá tá com muita marra, não quis reconhecimento, disse que já conhece o gramado, já conhece o campo, tal, falou um bocado de besteirinha lá, e o Flamengo tá lá na humilda, né? Sendo humilde, vai reconhecer o gramado, vai fazer tudo que tem que ser feito, né? Mostrando que realmente é um time que tem sim as suas características. Mas e aí? O que é que vocês acham a respeito dessa partida? O que é que vocês esperam para essa partida? Qual o estilo de jogo que vocês esperam para essa partida? Lembrando, o Plata não irá jogar certamente, né? Não irá jogar, né? Já que foi expulso na final, da semifinal. Mas e aí? Quem vocês colocaria no lugar do Plata? Quem vocês acham que deve jogar no lugar do Plata? Qual a sua opinião? Vocês no lugar do Felipe Luiz? Vocês também no lugar do Felipe Luiz jogariam com um time 100% muito ofensivo, indo para cima, ou estudaria mais o adversário, trabalharia a bola mais em meio campo? Qual a sua opinião? E outra, na minha opinião também, assim, se o Arrascaeta tiver numa noite inspirada, esquece. Pode colocar 5, 6, pode colocar o time todinho do Palmeiras na retranca, que o Arrascaeta vai para cima e vai conseguir fazer gols, né? Não só um, mas gols. Minha opinião, o Arrascaeta tá inspirado, esquece. Mas e aí, o que é que vocês esperam? Qual o seu palpite, qual o seu placar para essa partida? Deixe nos comentários, hein? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like e comente aqui embaixo de vocês. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Junto a nós, até a próxima. Fui!